Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Murilo Leal e na aula de hoje, na aula de tecnologia de hoje, dando continuidade aos exercícios que nós viemos desenvolvendo nas aulas anteriores, nós iremos aprender como utilizar uma estrutura de repetição. Então, de início, na primeira aula, eu fiz o acionamento intermitente de um LED em que ele passava um tempo aceso e um tempo desligado. E aí eu pedi que vocês acrescentassem mais 2 LEDs de forma que ele funcionasse de forma semelhante a um semáforo. Na aula seguinte, eu pedi que vocês acrescentassem um botão, que é um dispositivo de entrada, onde esse botão serviria para controlar esses LEDs. Então, numa posição os LEDs não funcionam, ou seja, o semáforo ele é desligado, e na outra posição o semáforo funciona, acionando o funcionamento normal do semáforo. E na última aula, eu pedi que, além de que vocês fizessem um controle de funcionamento através do interruptor, vocês mostrassem por etapa, quando esse pino digital da porta 2 aqui, ela foi igual a 1, ou seja, estiver ligada, Então, quando está ligado, além de funcionar o circuito de funcionamento aqui do meu semáforo, eu vou dizer para o meu computador, mostrando para o usuário como é que está o estado de cada etapa do funcionamento, Então, na primeira etapa ele vai mostrar pare, como eu vou mostrar para vocês aqui na simulação, Então, funcionou, ele mostra, pare. Após um tempo ele vai mostrar siga, depois de 10 segundos, que aí ele vai trocar, desligar alguns e ligar outro. E depois ele vai mostrar por 2 segundos cuidado, que é quando ele acende o LED amarelo. Cuidado. E ao final, se por acaso o pino 2, que é o interruptor, ele estiver desligado, e após o término do ciclo atual de funcionamento desse semáforo, ele vai me mostrar sem funcionamento. Ou seja, resumindo, se o pino digital estiver ligado, ele vai me mostrar toda a sequência de funcionamento, pare, siga e cuidado, trocando a cor dos LEDs. E se por acaso o pino digital 2 estiver desligado, ou seja, 0, ele vai me mostrar sem funcionamento a cada 5 segundos. Acontece que, além disso, se você quiser, como você está percebendo, limitar a quantidade de avisos que ele mostra sem funcionamento, visto que mostrar várias vezes pode poluir a tela, e se torna desnecessário mostrar tantas vezes, você pode fazer a definição de um ciclo definido. Ou seja, eu vou fazer aqui agora o funcionamento desse aviso de sem funcionamento, de modo que eu consiga repetir apenas por 3 vezes. Para isso, eu vou precisar de uma variável de controle. Então, lá no início, eu vou colocar essa variável controle. Se não aparecer essa variável aí, você clica aqui em criar a variável, você escolhe o nome controle. Aqui ele não vai deixar eu colocar porque eu já criei essa variável. E aqui você coloca ela logo no início. Lá embaixo, que é onde você quer controlar a quantidade de vezes que ele mostra sem funcionamento, você vai procurar uma estrutura de controle que ele faz uma repetição. Mas ele vai fazer essa repetição somente enquanto essa variável, aí eu tenho que colocar uma função matemática que ele faz essa comparação, somente enquanto essa variável, que no caso aqui é o controle, ela for menor do que 3, porque eu quero repetir 3 vezes. Então, por padrão, a variável ela começa com valor igual a 0, quando você coloca ela aqui em cima. Então, o valor dela é 0. Na primeira vez, 0, ele mostra a primeira vez. Na segunda vez, 1. Na terceira vez, 2. Quando ele chegar em 3, ele para. Ou seja, eu repito na vez 0, na vez 1, na vez 2. Só que essa variável eu preciso aumentar ela. E para mim aumentar ela, eu preciso de uma estrutura matemática em que eu consiga fazer o incremento dela. Porque se eu não disser para o meu computador que ela tem que aumentar, ela vai entender que vai ser sempre o valor dela igual a 0. Então eu preciso fazer a definição do valor dessa variável controle
como sendo o próprio valor do controle mais 1. Então aqui, ó. Opa, corrigir só a posição aqui, esse aqui tem que ficar aqui dentro. Então, enquanto o controle for menor do que 3, e lembra que ele inicia igual a 0, ele imprime no serial monitor sem funcionamento, né, com o pulo de uma nova linha, aguarda 5 segundos, e aí ele vai definir o controle como sendo o próprio controle que era 0 mais 1, ou seja, 0 mais 1 é 1. Então ele vai verificar de novo, controle é menor do que 3? É 1, né? Então ele vai mostrar novamente que está sem funcionamento, vai aguardar 5 segundos e vai definir o controle como o controle que era 1 mais 1, ou seja, fica 2. E aí ele verifica, 2 é menor do que 3? 2 é menor do que 3. Imprime novamente no serial monitor sem funcionamento, aguarda 5 segundos. E o valor do controle ele vai ser definido como controle, que era 2, mais 1. Ou seja, fica 3 agora. E aí ele volta. O controle, sendo 3, é menor do que 3? Não, 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3. Então ele vai interromper essa impressão a partir daqui. Certo? Então, perceba que ao funcionar o circuito, com a minha chave desligada, ele vai mostrar sem funcionamento, vai esperar 5 segundos, vai mostrar mais uma vez, vai esperar 5 segundos, vai mostrar mais uma vez, aguarda 5 segundos, e aí quando ele perceber que, né, o valor do controle já não é menor do que 3, é igual a 3, ele para de mostrar que está sem funcionamento. Porém, quando você clicar que funcionar, ele vai mostrar todo o ciclo normalmente e pare. Depois de 10 segundos, ele vai mostrar siga. Depois de 8 segundos, ele vai mostrar cuidado. E depois de 2 segundos, ele vai repetir tudo novamente. O problema é que quando eu desligar esse interruptor, que o circuito encerrar o ciclo e parar, ele não vai me mostrar novamente que está sem funcionamento. Por que ele não vai mostrar? Porque lembra que a variável de controle lá, ela parou com valor igual a 3. Eu preciso, depois desse ciclo todo, que se termina quando ele mostra cuidado, né? Ele se encerre da seguinte forma. Então eu vou colocar aqui que a minha variável, após ele mostrar cuidado, que a variável controle, ela seja definida como 0, para que todo funcionamento ele reinicie, né? Então eu vou apagar, vou inicializar a simulação. Ele vai mostrar sem funcionamento 3 vezes, porque o circuito iniciou com a variável igual a 0, controle igual a 0. E aí ele incrementa 3 vezes, né? Depois dessas 3 vezes ele para de me mostrar, porque o que eu escolhi foram 3 vezes. Porém, a partir do momento que eu ligar esse circuito pelo interruptor, ele vai me mostrar pare. Depois ele vai me mostrar siga. Só que lembra que essa variável controle, ela parou com a questão do valor igual a 3. Né? E aí, após chegar no amarelo, ele vai fazer a definição do controle como 0. E aí, novamente, ele vai me mostrar sem funcionamento por 3 vezes. 2 vezes já, né? 3 vezes. E agora ele para. Ele só vai me mostrar novamente que está sem funcionamento quando eu ligar o circuito, ele encerrar o ciclo e desligar, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Siga o vídeo passo a passo, faça todas as sequências das aulas anteriores e qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima semana. Tchau!